Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Reset Podcast. Vai ser um episódio interessantíssimo sobre sustentabilidade, moda e astrologia. É exótico esse nosso tema. Exótico. Eu sou a Alexandra Fará, jornalista. Eu sou Jonathan Marcos da Fonseca, co-host dessa mulher maravilhosa. Este podcast tem o patrocínio do ADN Reset, uma plataforma de marketplace de moda sustentável e responsabilidade social. Muito bem, vamos a esse episódio que está estreladíssimo com a fundadora do podcast no mundo, Camila Frenner. Eu amo, muito obrigada. Ai, obrigada, eu tô animada de estar aqui, ainda mais com a outra convidada, que eu sou a mais fã de todas. Cláudia Lisboa, gente, nossa maior astróloga, eu cresci lendo essa pessoa. Eu também. Obrigada pelo convite. Eu cresci, não, já era adulta, né? Enfim, exagerei. Obrigada a você. Maravilhosa. Eu adorei o tema. Gostou Vamos do botar tema? a astrologia de alguma maneira, né? Aí, pá, sustentabilidade e astrologia. Pronto, a gente quer se Queremos vire. conversar com a Camila e com a Cláudia, que vamos inventar para chamar as duas aqui. Muito bom. Bom, gente, a nossa ideia partiu das pessoas, que a gente é um podcast que gosta de pessoas. Diferente de mim, olha a indireta. Gosta muito de pessoas, Eu gosto, com hora marcada. Com hora pra acabar, cada um na sua casa, mas eu adoro. Mas depois eu quero saber se você é escorpião. Se escorpião tem isso? Eu sou escorpião com Capricórnio. Aí Sim, acho que ia dar uma sim. acentuada, né? Dá uma acentuada total. De que a pessoa não gosta muito de gente. É uma coisa mais moita, assim. Deixa Na eu ficar na moita. minha. Eu sou escorpião Distância é com bom, escorpião. aquela coisa de manter uma certa distância. Você é? Escorpião com escorpião. Ah, que ótimo. Ai, Amo. Você é qual signo? Eu sou peixes com ascendente Você touro. ama. Você gosta dele. Você ama. Eu amo. Você ama todos os signos, o meu, que é Áries. Não tem amar e odiar com todos os signos. Cada um tem sua luz e sombra. Tá. Agora, no mapa da gente, a gente tem algumas conexões. Por exemplo, o touro é oposto ao escorpião. Então, essa oposição é um complemento. Então, tudo que ele precisa é um touro quentinho lá dentro e tudo que eu preciso é um escorpião. E aí, não é à toa, o pai das minhas filhas é escorpião com ascendente escorpião. A pessoa com quem eu fui casada, até ele partir desse planeta, lua no escorpião. Então, a minha filha mais nova tem lua no escorpião. Então, essa conexão, ela é de mapa para mapa. Não é que é preferível um signo a outro, não odeio ou amo, mas a gente tem algumas conexões, sim. Claro, eu só sabia que você era mãe da Mel Lisboa semana passada. Eu fiquei Jura? Eu lembro, eu não sei que programa que foi, mas algum programa de TV que você tava, eu tava assistindo, e você ficou falando que você escolheu o nome da Mel, porque pelo mapa você viu que era bom ela ter esse mel, essa doçura, não foi isso? Foi no programa da Marília Gabriela. Ah, tá vendo? Provavelmente foi, acho que a primeira vez que eu falo em programa, assim, ao vivo. Ao vivo não, porque era gravado, mas enfim. Sim. O porquê do nome Mel. Então foi que lá. aí era baseada no mapa que ela provavelmente teria. Eu cheguei assim, gente, isso vai ser muito intenso. Capricórnio com lua no escorpião. Ela é isso? Olha. Densa? Não. Não. Você imagina. Imagina. Super densa, intensa. Eles vão dar uma adoçada nessa história. Ela é lua E aí, escorpião. Ela é no escorpião. E ela é ascendente o quê? Virgem. Aí vem Nossa! ascendente virgem. Eu Capricórnio fiquei com nessa virgem. pira grávida, porque eu já sabia que não ia ser parto normal. Ele não tinha virado e eu já estava perdendo líquido. Então eu fazia ultrassom um dia sim, um dia não. Aí num dia assim que eu fui fazer, ela falou, Vambora. vambora. Aí eu comecei. Não, eu sei que já tá Sol, já tá escorpião e Lua tá peixes. Aí você foi acompanhando os ascendentes. Aí eu eu fiz isso com as duas meninas. Amiga, eu durante o fiquei trabalho nessa de loucura. parto. E também! Não, Você segurou o médico? Não, aí eu ficava assim, mas que horas vai ser a cesárea? Ela, vai começar no horário tal. Aí eu ficava olhando, então, não, tem uma chance de ser ascendente Capricórnio. Eu vou saber lidar, olha que ótimo. Escorpião com Capricórnio, eu sou escorpião com Capricórnio, acho que tá de boa. Eu falei, então vamos, bora. E né? foi? Não. Só que foi tão rápido que foi escorpião com Sagitário. Tá a história.
Eu nasço na hora que eu quero. Não importa Exato, se você quer o Capricórnio pra ficar legal. Você acredita? Aí a hora que eu olhei, eu falo, eu acho que é 9h38. Sim. A hora que ele nasce, a primeira coisa que eu falo no vídeo do parto, eu morro de vergonha disso, é 9h38. E o pai filmando, chorando, e eu louca no ascendente. Olha isso. Mas eu acho que isso também Mas foi uma 9h38 distração, foi antes, né? tinha que ser Pra não antes. ficar... Eu acho que isso alimenta ali um pouco essa história de você primeiro conectar o filho com algo maior. Uhum. Né? Você está conectando É. de alguma forma e depois Ô, distrai, gente, realmente foco distrai. não tá sendo muito tema dessa mesa. Não vai ser. deixa Olha nós quem você duas, chamou. gente. Olha quem você chamou. Você quer foco? Pelo amor de Deus. Você vai ter história. Foco, eu não prometo. Daqui a Não pouco a gente prometo. tá falando dos pets todos, que é a idade deles. A gente já tava então, aqui. Ai. como os nossos signos, eles determinam nossos hábitos de consumo. Nossa, pá! Ixi, mas se a gente for falar de hábito de consumo, é o Sol ou a gente vai para um... Vênus. Vênus. Se for isso, eu acho que é Vênus. É Áries o meu. Vênus no Áries, É. não é no Aquário. A O minha é céu- Capricórnio. O Jonathan não sabe. Eu sei. Tá, fala. Como que lá? Gostei Não, dessa pergunta. Eu acho que assim, a ideia é excesso de consumo, vamos dizer. É. Não tem a ver com signo necessariamente. Não. Isso vai ter a ver com alguma conexão da Vênus. Eu estou simplificando. Tá. Alguma conexão com a Vênus, com algo que está associado àquela coisa compulsiva, que pode aparecer tanto na comida, como pode aparecer em compras, enfim, aquela coisa mais compulsiva em algum nível. E aí você o pode... meu? Ah, Você tá falando de mim? Não. No geral, ela mal ela se já. identificou. Ela já, meu Deus, eu sei, eu tô demais. Não, e isso só levantando o mapa, não dá pra saber. Tá. Eu acho que dá para pensar, exemplo, assim, como é que é a sua ideia de consumo pelo que te atrai. O que te atrai? Aí Vênus é muito legal. Exemplo, eu tenho Vênus no Aquário. Normalmente o que me atrai não é o que atrai a maioria. Tá na Gosta do diferentão. contramão do senso comum. Então, enquanto todo mundo lá na minha idade usava não sei o que, eu adorava usar umas botas, parecia um menino. Então, me dizia assim, você não vai ser feminina nunca? Eu disse, A hora que eu quiser. quer ser feminino, me fala como é. Difícil. Né? Então, assim, e aí você vai entendendo que você tem um certo padrão estético, no Sim. sentido do estético. Agora, consciência de consumo é outra história. E aí tem a ver um pouco com o que você falou da pauta, que é a questão da Aquário. Vamos entrar na era de Aquário. Eu quero trouxe a estar lá pauta. dentro. Eu trouxe a pauta. Olha, Ela é a pauta. Foco. Ainda bem que tá a Cláudia aqui. Graças a Deus. Vai, o que você ia falar? O que você pensa da era de Aquário? Não, não é que eu ia falar o que eu penso. O que eu ia falar é que do que eu já li, enfim, né, coisas da Cláudia que eu já li, de outros astrólogos, é que na astrologia é uma coisa assim, não é que no dia tal entramos na área de Aquário, mas é que a gente vai sentindo os movimentos, né? E é muito engraçado essa coisa de sentir os movimentos, porque a gente pode amar o movimento que está vindo ou resistir o movimento que está vindo. Aham. E às vezes, com a questão do resistir o movimento que está vindo, a gente também pode ter a impressão que ele não está vindo, porque Exato. as pessoas estão resistindo a ele. Nossa, gente. Mas você sabe... Olha, me deu nó. Não, mas tem Não, uma é pra explicação. falar que vai pra dar isso. certo, tá? Você Não. te trouxe aqui pra falar que vai dar certo. Tem uma explicação para isso. Para começar, a era é uma coisa gigante. Ela é mais. Mas do por que vamos voltar pro cinema, pro teatro? O que é... Vontade, tocou lá. Nem como! Vamos chegar lá, então! Não, do Olha só. o Ré. Aquarius. Pois é. Tá, ali eles estavam já evocando uma era. Exato, tá certo. É o que ela fala. A coisa não acontece do dia para a noite, muito menos do mês para o mês seguinte, muito menos do ano para o ano seguinte, muito menos do século para o século seguinte. Essa é a questão. Demora. São 2000 anos uma era. Não dá nem para falar numa geração, num tempo. Ah, vamos ver 2000 anos de Aquários agora. Aquário. Então, são 2000 anos. Aí vamos voltar à era anterior, Que era... que era peixes. Então, isso começa mais ou menos ali no ano 0 e vai até mais ou menos o ano 2000. Vamos assim colocar. O que acontece?
assim como um signo, quem nasce na passagem de um signo tem um pouco do anterior, tem um pouco do posterior. A passagem de uma era tem o que vem antes se misturando com o que vem depois. Uhum. Sabe quantos anos para trás para frente é essa mistura? 500 para trás, 500 para trás. Nossa. Aí tem uma coisa legal, assim, vamos dizer que começou em torno do ano 2000. Isso. 500 anos antes, Já- Buda, Confúcio, Xerxes, Artaxerxes, toda aquela loucura de um novo olhar para o mundo. Porque aquário é o quê? Essa Não, coisa- peraí. Tá. Aí entra peixes. Ah, tá. Aí entra a era cristã, que dominou 2000 anos. O amor universal, a religiosidade, não sei o quê. Quando é que ela se implanta mesmo? Uns 500 anos depois. Era de Aquário 2000. Pega 500 anos antes, 1500, Renascimento, Idade das Luzes. Ali é o primeiro toque do Aquário, o mental. Sai daquela coisa da fé absoluta para uma coisa... Gente, a ciência. A Olha como dá um ciência, pulo, olha. os primeiros sinais. Não é com ré. Ali começam os primeiros sinais. Aí vai uma série de modificações, e aí a gente vai se aproximando. O que acontece? Uma parte dos humanos estão ainda naquela casa pisciana. Tô confortável ali. E outra parte já estão se mudando, já estão Avante. arrumando a casa da Gostei era de desse Aquário. frescor. Então, assim, você vai escolher dos peixes, vão escolher assim o que é que vai, o que é que não vai, o aquário pega. Então, tem essa resistência de você fazer a mudança da casa. Uhum. Então, fica lá na era de peixes. Fica segurando. E aí tem os outros que vão já estar na frente na era de aquário. Por exemplo, o movimento da contracultura estavam na Casa Nova dizendo, gente, vamos mudar essa casa, não serve para nada. Mas não tinha ainda suficiente para isso. Entendi. Outra história é a passagem dos outros planetas, no caso Urano entrou em Aquário no final da década, início da década de 90. O que aconteceu? A internet entrou na casa das pessoas. Globalização total, ligou Não, tudo. a internet Ligou tudo. entra É. 13 anos antes da previsão do Bill Gates. Ele diz assim, gente... Ligou o mundo inteiro. Aí ligou o mundo inteiro. Aí já outro sinal da era de Aquário. Aí depois, Plutão entrou em Aquário agora. Uhum. Agora, esse ano. O que aconteceu? Inteligência artificial. É verdade. É Nossa, arrepiei, inacreditável. gente. É um É reloginho, inacreditável. é um relógio cósmico. Tá lá tudo. Agora, quando é que ela vai entrar aí? A gente precisa de 500 anos. Para uns 400. E sustentabilidade? O que tá falando? Aí os outra astros? coisa da sustentabilidade. A questão do aquário é pensar no coletivo sempre. Sei. A gente tem duas vamos Pensar. dizer, dois focos, né? Em termos do símbolo, né? O símbolo. Uhum. E depois isso se manifesta na coletividade. Então, primeiro, vamos dizer, das relações que a gente faz, uma das relações que a gente faz com o aquário são as inovações tecnológicas, a mente à frente, o futuro. É o futuro. O Brasil tem ascendente aquário. Eu devo ter alguma coisa de aquário, gente. Só pensa no futuro. É, Nem tô deve aqui ter. agora. Eu tô... Deve ter. Se você deve tem ter. o Sol em Áries, é possível que você tenha ali Vênus em Aquário. Pode ser. Vou entrar no pode ser. Playstar pra ver se... Depois você vê. Tá. Bom, enfim. Depois eu tenho um programinha, eu faço para você. Tá. Mas é a coisa do estar no futuro. Por outro lado, a coisa mais linda do mundo, o símbolo, é o aguadeiro. A gente fala aquário achando que é cheio de peixinhos. As pessoas acham que aquário é um signo de água porque seriam os peixinhos. Não tem nada a ver. Aquários são as ondas que colocam os humanos, nas suas diferenças, na mesma vibração. Ai, Olha é que muito show. lindo. Tô defendendo E seu aí- próprio signo, hein, dona Não, Clara? eu não sou aquário, eu Não, sou peixe. ela é eu tenho peixes. Vênus, É, né, tá. aquário. Eu sou peixe. Então, quer dizer, bonito Não, isso. mas todos são lindos. Se eu for te contar a história de cada signo, você vai ficar apaixonada. Entendi. É o que a gente está falando de aquário. Temos aqui uma Desculpa. astróloga mais intelectual do Brasil. Desculpa. Entendi. Mas aí deixa eu falar, só terminar isso aqui. Vai. O aguadeiro é o cara Aguadeiro. que tem uma ânfora pesada de água e que distribui a água para a humanidade. todos. Então, assim, é igualdade, fraternidade. Agora a gente fala muito da diferença como pontos de equivalência. E no né? Peixes a gente tem muito aquilo de ter sempre um ídolo, Um né? ídolo, Um mestre. um mestre, uma religiosidade. Você vê como essa coisa religiosa, ela tá a resistência à É, coisa religiosa sim. e a gente pode falar até a questão
da negação da ciência. Uhum. Por outro lado, hoje a ciência também nega outras coisas, como a acupuntura. Sim. Não, então, mas o Aquários... Psicanálise teve agora. O que teve que vocês ficaram numa conversa pra escolar? Não, porque teve o lançamento do livro da Pasternak, que você já viu esse livro? Não. Ela lançou um livro, eu não vou lembrar o nome exato, mas é alguma coisa, tudo é bobagem, ou só bobagem. Que bobagem, Que bobagem. É. E aí ela coloca... As pseudociências. As pseudociências, daí ela coloca Mariana total. no Sim. mesmo barco, né? Ela põe ali que a psicanálise é uma pseudociência, a astrologia, a acupuntura. A astrologia está até acostumada que dizem, porque ela não é ciência mesmo. Não, e eu falo, não quero. Você não quer gostar, tá bom. Não, mas isso é um desvirtuamento da Era de Aquário. Aí é que tá essa mistura. Desvirtuou. Essa é a tal mistura que a gente está tentando tá sair arraigada, do peixe. E tem uma galera que não quer se Não mudar quer pra se casa de mudar, não Aquário. quer E aí, entender que virou. quando Isso que ela tem fala da essa... resistência. É, por isso que eu falei da resistência. Porque quando tem essa resistência, fica tudo tão oposto que parece que não vai andar pro lado que é pra andar, entendeu? Fica mais... É mais difícil de você entender essa quebra, porque não deixam acontecer e aí vai pro extremismo do outro E lado. como é que a gente faz pra deixar... Mas peraí, antes de tudo, tem uma pergunta aqui. Não, era só uma coisa que eu gostaria de saber, é o seguinte. Quando a gente analisa o nosso mapa astral, existem momentos que são decisivos na nossa vida. Sim. Quais momentos são esses, especificamente? Não sei se poderia dizer assim. O que isso mudou pra você? Nossa. O que mudou pra mim... Isso, de acordo com os momentos que ela vai dizer. Tá, calma aí. É difícil essa pergunta, porque ele tem uma coisa muito específica do seu ponto de vista técnico, mas vamos lá. Existem ciclos que são ciclos humanos, que todos nós atravessamos. Exemplo conhecidíssimo de 7 anos. 7 anos, perto dos dentes, obrigado. O retorno de Saturno. Anos, né? Depois 21, maioridade, retorno de Saturno, 30 anos. Ou seja, todos nós temos uma revisão a ser feita a cada 7 anos, muito marcada nos primeiros 30, depois já não é tanto, mas enfim. Depois nós temos outros ciclos, como por exemplo de 20 anos, assim, a gente pode contar a história de vida perto dos 20, perto dos 40, perto dos 60, eu posso contar tudo que mudou minha vida nesses ciclos, enfim. Mas isso é coletivo. O que tem de individual são chamados, eu vou simplificar, chamados trânsitos. É você olhar para o céu atual e ver qual é a conexão que ele faz com a sua história. E tem momentos realmente, assim, são viradas de chave. A morte do meu pai. Aí vai. Eu estava no retorno de Saturno e eu tive um trânsito A gente de conversou Plutão. sobre isso, né? Eu na morte do Edu também, Sim. do meu parceiro, também era um momento assim de uma revirada geral na minha vida. Quer dizer, tem essas, né? Assim, não só morre meu parceiro, como 3 anos depois morre o pai das minhas meninas. Uhum. Então, assim, tem uma ruptura com a figura masculina, enfim. E aí, o que acontece? Você, com esse entendimento, não é uma previsão, você dá significado ao que você está vivendo. Então, são trânsitos de Urano, o tal que tem a ver com Aquário, que muda tudo, sua vida, né, dá um salto. E tipo assim, salta de paraquedas. Enquanto ele não abrir, você tá transjurando. Depois abre, você cai. Salto de paraquedas sem abrir. Ah, entendi. Você fica ali esperando. Você usa astrologia no seu dia a dia? Como? Se Não é igual a Glória Coelho, né? Que só faz o desfile às 11h47. Não, mas eu tenho assim... Eu adoro isso agora. A editora já sabe, por exemplo. Sim. Então, no dia que eu vou assinar o contrato... Eu vejo ali se tá legal. Do lançamento dos livros. Quantos livros você tem, Camila? 6. 6 livros. O dia que eu vou lançar o livro, eu dou uma olhada. Lógico, tem coisa que eu não tenho controle. Agora vai ter a Bienal, eu não posso virar pro pessoal e falar: ei, gente, vamos mudar a Bienal? Então, mas aí eu já sei o que pode acontecer, sei lá, já tenho uma sensação de... A gente vai estar no Mercúrio retrógrado, então eu acho que eu vou chegar um dia antes, porque se a minha palestra vai ser 13h, eu tô em Mercúrio retrógrado e sempre atrasa, eu posso perder. Então, ao invés de chegar no dia 8, eu vou chegar no dia 7. Perfeito. Eu já vou me planejando assim. Você não é aqui em São Paulo? Não, é no Não, Rio, é no a Rio, Bienal vai ser no Rio. Bienal. Então eu chego um dia antes, porque como eu sei que tá Mercúrio retrógrado, pode acontecer
Atraso, né? Falta de comunicação. E como que você organiza a coisa da astrologia no seu dia a dia? Você tem uma agenda no seu telefone? Como é que você sabe? Você lê todo dia? Não, eu acho que Você fala quem assim, "Cláudia, você gosta... pode vir no meu podcast, deixa eu checar. Não é pra tudo, Não. mas quem gosta sabe mais ou menos, Sabe, vai assim. acompanhando. Que vai ter um eclipse ali, que vai ter uma lua cheia aqui. Não é que todo dia, se você perguntar pra mim olha, não. hoje, que lua que tá hoje, eu tenho que parar Eu pra tenho pensar. uma coisa com lua cheia, eu tenho medo. Medo! Tenho, porque eu acho que tão tudo vem muito pra bonito. superfície. Não, vem pra superfície, mas é lindo. A ideia da E é lua cheia, lindo. acompanhar o ciclo lunar é muito legal. Mas essa coisa de você poder marcar os lançamentos dos meus livros, foram todos eles pensados no dia e na hora Também foi. para o lançamento. Ô, Cláudia, me fala uma coisa. A gente sempre ouve falar assim, de plantação, né? Que você planta na lua tal, colhe na lua tal. Então, essa coisa da astrologia, ela tem muito a ver com a terra, o solo, não tem? Super a ver. Explica. Olha, isso Eu sei que eu tô muito focada, Não. tô puxando sempre a sustentabilidade, tá de prova. Essa pergunta ela é a explicação da própria astrologia. Por exemplo, as pessoas acham que os signos são as constelações, e isso é a crítica dos astrônomos. Signo não é constelação. Os signos são divisões que você faz, é uma pizza dividida em 12 partes iguais, baseadas no movimento das estações. Verão, outono, inverno, primavera. Entendi. O Áries começa no equinócio Eu- de março. Eu começo no outono. Você Eu, começa uma no pessoa tão outono. feliz, começo no outono, Não, como? não, porque o simbolismo, aí que tá, Ah. o simbolismo é a primavera do hemisfério norte. Ah. Então o Áries tem a ver com a força da primavera, chegada da Tá vendo? vida, começo de Entendi. Agora tem a ver com veio. você. Agora veio. encabeçando a Libra que tem o oposto, do outro lado Já começa- essas pessoas são totalmente invernais. são mais invernais, sim. Eu adoro- Escorpião e Capricórnio. É. Eu também, não, eu tenho um invernal e tenho um de verão, né, que é o touro. O touro já está mais, o touro está ali, do lado, né? Mas então tudo começou ali. Tudo começa ali, quer dizer, a origem da astrologia, ela se mistura com, enfim, a história da ciência, a história da mitologia, a história da filosofia, a história da arte, ela se mistura com tudo. Mas a origem, lá atrás, era na agricultura. Então, eles vinham que plantando em tal época, aquilo, isso até não digo nem, na época da agricultura, principalmente, né? Sei, Da descoberta da parando de ser- agricultura. parando de ser nômade. Parar de ser nômade, ser coletor, enfim, Coletor, já aham. está ali semeando. E também, por exemplo, nos rios, quando os peixes vão para cá, vão para lá, tem uma Ai, que cheia, as massa. marés, quando você tem isso, então As marés. toda ela baseada nisso. Então a Lua tem uma influência super direta, mais as estações. Então a astrologia é uma relação com a natureza. Tanto é que eu falo, se eu conseguir ajustar minha vida de acordo com esse espelho que são a organização dos astros, eu vou ser mais sustentável, vou ser uma célula de melhor sustentação para a coletividade, porque eu vou navegar de acordo com essa natureza. Essa é a minha função nesse todo, e é com isso que eu trabalho. Então, essa sustentabilidade é uma sustentabilidade no jeito de você viver a sua vida. Sei. E como é que você acerta? Você se conhece através do mapa astral, é isso? Sim, tem vários caminhos. Entender qual a sua energia. Você é uma energia fogo que é diferente da energia água. Óbvio. O que me leva para uma Gosto de questão água. que é, a astrologia é inegavelmente uma ciência, né? Não. Ela não. Não é? Aí é que tá. Gente, Ela é eu um vejo isso em saber. todos os Isso é um lugares. saber. A astrologia é um saber, um campo do saber, é um campo de estudos, é um campo de pesquisa e principalmente um campo de pesquisa empírico. Vem da época de agricultores. Eu conectaria isso com ciência ao mesmo Pois tempo. acontece sabe? que a palavra ciência, hoje em dia, usa na metodologia científica. Ela não tem a metodologia científica e a gente não se propõe a ser ciência. Existe uma corrente de astrologia que se diz ciência. Eu sou daquelas que não me digo ciência. Eu me digo como um saber. Entendi. Um saber que é um patrimônio da humanidade. Agora, se você pensar que as pessoas usavam a astrologia para plantar, colher, navegar, né? Tem até uma imagem muito linda, que tá o planeta Terra e a Lua passando, né? E vai a água. Você já viu sim, isso? é A água lindo, vai é subindo lindo. para perto da Lua, né? Então você É entende lindo. a influência que a Lua tem, né? Nas marés e tal. Por que a gente vai deixar de usar isso? Ah,
Se é um conhecimento que tá aí há muitos anos. Como você começou a gostar da astrologia? Eu sempre gostei, acho que é do Lendo- escorpião, essa coisa do místico, Do sempre do oculto. oculto, sempre me atraiu. Você não é muito místico, gente. Eu sempre Ele é escorpião fui, com assim. escorpião. Eu sempre Ele vai pro outro lado, tive vai pro outro lado. esse lado, assim. Mas o que me pegou na astrologia, que eu achei muito lindo, é que quando eu comecei a estudar a respeito dos outros signos, e não só o meu, você fica mais empática com as pessoas. Sim. Então, uma coisa que é muito fácil para mim, é muito difícil para o meu marido. Então, eu não posso julgar Perfeito. ele Você fala, ó, pelo Alexandre, meu óculos. entendi. Então, assim, até a casa toda eu fico meio com a minha enteada, com meu filho, com meu marido. Eu fico vendo o que tá no momento, sabe? Eu acho que pro Arthur tá mais difícil agora dele entender, porque tá uma lua assim, então ele tá mais resistente. Eu não posso chegar tão dura. Eu tô num momento mais estressado, que tá acontecendo assim, assado. Então eu penso 20 vezes antes de chamar uma DR. Então eu fico... Nossa, É adorei. Eu achei muito lindo isso, e principalmente porque antes de eu ter o Arthur, eu comecei a estudar astrologia, eu entrei na Gaia, na escola. Ah, você estudou formalmente? Estudei. Estudou, ela conhece bem. Eu Tô estudei. vendo. Eu Muito. fiquei lá na Gaia há 3 anos. E eu não era mãe. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a me sentir muito grata à minha mãe. Porque eu comecei a ver na astrologia como questões que eu impus a ela eram de fato muito difíceis para ela ter que lidar, e ela lidou. Então, foi me dando vontade de ser mãe. Estudando. E eu fui ficando muito próxima da minha mãe, mais próxima do que eu já era. E aí eu fiquei grávida estudando astrologia. É por isso que quando eu tô no parto do Arthur, eu tô nessa loucura. Porque eu tava no auge da minha paixão com a astrologia, sabe? Eu tava muito assim. E aí é esse lugar de você entender melhor o outro, ser mais empático mesmo. Agora, Cláudia, a Camila, você já fez o mapa dela? Já há muito Já há muito tempo. E a gente conversou muito na época que ela escreveu o Porque livro ela dela. é uma estrela, assim, né? É, Quer dizer, é. você, eu acho. Não, não estrela, assim, famosa, mas você chega, você ilumina tudo. É uma pessoa deliciosa, né? E você não era muito fashion. Nunca liguei tanto. Mas agora eu quero saber se entrou algum trânsito. Se a pessoa pode mudar. Porque eu quero ser uma pessoa muito bem arrumadinha. Eu sou muito ajeitada, assim. Eu sou fashion, mas eu não tô nem aí. Então a gente consegue mudar? Mas eu não sei se eu mudei. O que eu acho que eu tenho eu mais não acesso. tenho problema em aparecer desarrumada. Eu também não tenho. Então, eu não acho tenho. que tem Todos esse aqui lado. não Eu acho que esse lado. As pessoas me veem no Instagram e, principalmente na época que o Arthur nasceu, eu tava suja de mamão papaya no cabelo, eu tava com a mesma camisola há 3 dias. Sim, Então, eu tava ali. E aí, quando eu me arrumo, dá essa coisa do tipo, ela se arrumou. Não, então eu vou rephrase aqui. A Camila, todo mundo ama ela no Instagram. Ela é uma pessoa que ela se coloca no mundo de uma maneira muito gostosa. Sim. E todas as coisas que você faz são muito bem sucedidas. Você é uma pessoa multidisciplinar, né? Você incentivou todos nós a ter podcast lá desde o começo, né? Quer dizer, filhos do seu podcast já existem por aí. Então, assim... E você tem os livros, você teve a sua carreira, você fez a transição, você virou a garota da laranja. Laranja dele. Então, assim, isso dá pra ver, ou é uma construção do dia a dia, ou dá pra ver no mapa da pessoa? As duas coisas. Você vê a Eu perguntei de você pra ela, né? Não, qual a caminha delas? Você vê a potência e a pessoa constrói. A Vê ideia, a potência. Vê a potência. A ideia do astrólogo é mostrar a potência. Sei. Então, você acreditar naquela potência é a melhor coisa do planeta. Você conheceu sua potência fazendo o curso na Gaia? Você achou da sua vida depois da astrologia que você entendeu? Eu acho que não só a potência, mas você também fica mais confortável com O que você é. com o que você é. Autoconhecimento. É autoconhecimento. Entra no lugar do Muito, autoconhecimento. Muito autoconhecimento. Aí você fica mais confortável, né? Dentro de você. E aí eu acho que também É tem um isso lugar mesmo, de é você. isso. De você não se importar mais tanto com o julgamento do outro, né? Porque você já tá muito seguro do que você é, do que você não tá afim de mudar.
E o que o outro espera do outro é problema do outro, né? Isso é mais escorpião que pensa assim, né? Porque eu. Vem cá, existe mesmo essa coisa de que determinados signos, tipo, não dá para relacionamento, Não, por exemplo? Não existe. Isso Vejo que várias amigas dizendo. Não, isso que a Camila fala é a melhor chave para você entender a conexão entre signos. Você não tem só. Eu não sou só peixe, Sim. você é escorpião, ela é Áries. A gente tem o Sol, tem a Lua, tem o Ascendente. Tem uma série de conexões. Inclusive, a própria Lua e Vênus são astros que falam das conexões, dos afetos. Como é que você afeta e é afetado. Então, o que acontece? Você, olhando o mapa de um, olhando o mapa do outro, você aponta, isso aqui não é igual a você. Então, vamos... A área não interativa. Vamos respeitar isso? Não tenta o outro, mudar o outro, porque você deseja que ele seja diferente. E aí você tem pontos de conexão. Essas conexões podem ser porque a gente é parecido, tipo peixes e escorpião, ou pode ser porque a gente é totalmente diferente, complementar, touro e escorpião. Entendeu? Então, assim, aí, entre touro e escorpião, você acha uma conexão, porque se completa, mas tem uma tensão. Você vai olhar de um jeito, eu vou olhar de outro. Então, essa análise, quando você faz a conexão entre pessoas, ela é riquíssima. Então, é uma bobagem dizer que signo tal não se dá com o outro. Uma bobagem, uma abobrinha absurda, um serviço para Até porque eu já peguei todos os signos. Eu também já peguei tudo que tinha Nossa, direito. mas tem uns que estão mais. E por que tem fase na sua vida? Só pega um signo. Porque você depende... teve isso? Eu tô tendo isso com signo. Não, mas olha, não é só isso. Dependendo do que eu estou passando em trânsitos, eu atendo pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu. Parece assim que é para jogar na cara. Olha, Porque você que está... doido. É incrível. Estou passando por uma crise X. Vem todo mundo com aquela crise. E E fica aí falando. cada um me diz uma coisa. Aí, ao mesmo tempo, eu me percebo ali e tenho mais empatia com o que a pessoa está falando, porque eu estou sentindo aquilo. Então a gente atrai mesmo. E todos os meus relacionamentos foram escorpião. Você quer alguém igual a você, né? Aquela coisa assim, Eu de fiquei espelho. numa de fase espelho. Libra longa, assim. Eu tive 2 namorados longos, assim, de Libra. E é depois? Depois eu casei com o Antônio, que é leão. Leão. E eu tenho muito leão, né? Minha enteada é leão, meu pai era leão. Meus 2 melhores amigos, leão. Então eu sou bem... E eu tenho lua em leão. Eu também tenho um leão. Você também? As Por isso que eu duas. falo, né? E agora eu tô com Arianjo, né? Ah, você tá com Arianjo. Codré Arianjo. Eu acho que eu fui Codré na rua esses dias, eu virei a cara, porque eu fiquei com vergonha, eu tava muito mal vestida. Você tem que gritar, Codré! Eu amo quando as minhas seguidoras... Ele tava dando cachorro, pode ser? Pode ser. Eu amo quando as seguidoras confundem o atual com o ex. Ai, Com meu ele, aí Deus. sim. Aí o Antônio tava numa loja de brinquedo com o Arthur e a pessoa gritou Codré. Aí o Antônio, o Codré é o outro. Ai, coitado, que vergonha. Também que todo Verdade. mundo leva tudo de boa. Não, todo mundo vai bem ali. Vai de bem. Mas eu tive essa fase Libra. Dizem que touro foi o primeiro signo do zodíaco, é verdade? Não, o primeiro signo Ares, dos... né? Ah, sim, Eu. em termos de descoberta. Quando você... Aí é uma coisa mais complicada, Nossa, porque isso é então- bem técnico. Quando a astrologia foi construída com esse formato, o equinócio, que é Áries, apontava para a constelação que é Áries. Ok. Então aí ficava tudo certinho. Áries com Áries, touro com touro. Depois tem um movimento, que é o movimento de precessão equinocial, que vai mudando, enfim, das eras. O que acontece? Tem 2 constelações no céu que são muito visíveis e muito fáceis de você identificar. Uma é o Escorpião, que é linda de morrer. Se você vê direitinho, aí tem Antares no meio, assim, vermelha. E tem Touro, que tem as Pleiades, que parece uma panelinha aqui, que é o rabo do touro, e tem o chifre do touro, com uma estrela brilhante no olho do touro. Então, é fácil você identificar. Agora, não sei se foi o primeiro signo. Tem uma identificação que vai com as constelações da nossa cultura, que é a cultura do Oriente Médio, que migra para o Ocidente. Se você for olhar o céu dos povos originários do Brasil, é a coisa mais linda. Tem outras constelações, não são as nossas. Não existe escorpião para eles. Não, mas o céu era outro? O céu a gente cria, né? O céu, o desenho. Você olha e vê o que você Você quer. vê o que você quer. É que nem nuvem. Que nem nuvem. Escuta. É a entendi. projeção do mito.
É a projeção do mito humano, daquela cultura. Chique. É chique. Tem algum signo mais fashion que o outro? Não, eu acho que cada um tem o Libra. seu... Não, assim, Libra, simbolicamente, tem a ver... Ai, que horror! Falou de Vênus, afundou pra coitada. Ares eu pus a Libra. Ai, que horror! Esses dois não acabam nunca mais. Mas é que fala de Libra, fala de Vênus, Fala de né? Vênus, fala de Fala da estética. beleza. Porque Libra é fofinho. por isso. Tá. Fala de estética. É que tem um monte de estilista. A Glória Galindo, do Bertolini, Juliana Jabut, um monte de gente na moda é Libra. Ai, eu nunca tinha. Eu sempre fiquei estudando essas coisas, sei lá, de ver os signos dos serial killers, né? Tem essas listas que eu Fofinho. acho super maluco. Mas eu Escorpião, nunca tinha. né? Tem bastante. Tem? E tem Não, ela olha o serial killer e do escorpião. Tem né? um escorpião. Ah, de É, o tema de mas acho que escorpião. era gêmeos, né? Que tinha mais serial Eu killers. nem sei, eu não estudei Acho isso que ainda. eu já dei uma xeretada. Mas eu nunca tinha pensado nisso, dos estilistas e tal. O que eu já tinha ouvido falar, e aí, enfim, dessas loucuras que eu fico caçando na internet, é que tem gerações que aprendem de maneiras diferentes por conta do Júpiter, não é uma coisa assim? Não, Júpiter não. Era o quê? Mercúrio? A moda é Netuno. Não, mas de aprendizado. Porque eu li que em alguma escola eles estavam vendo que as crianças que tinham, acho que o Mercúrio em algum, sei lá, peixes, elas aprendiam mais fácil de uma maneira lúdica. Sim, não, sabe? isso aí sim. Do aprendizado. O aprendizado Isso é é muito Mercúrio. maluco. A moda na astrologia é Netuno. Então, moda existe é um Netuno. estudo Netuno é o quê? lindo. Netuno é a fantasia. Ah. O que é a moda? Fantasia. Você vai se fantasiar para festa, você vai se fantasiar para reunião. Enfim, Moda, né? a moda... É porque eu sou tão prática. Não, a moda não eu acho que a moda enquanto E tendência... a indústria? Não, a indústria, aí você entra até no aquário, né? O questionamento da era do aquário é a indústria da moda, que era totalmente não sustentável, mas o aquário é a tecnologia. Então aí você entra nos contrastes. A produção em série. Porque o aquário é tudo que é em série para a humanidade inteira. É para a humanidade inteira. Então, a industrialização que multiplica os processos e acelera, ela seria Ela- uma coisa de energia de aquário. Aí a gente tem esse problema, porque, ou seja, a gente está querendo vibrar aqui, conversando, para que tenha a coisa da doação aquariana, que entenda, né, que o bem para a coletividade. Só que a gente não tem só isso num signo. Se você olhar o que a religião ela fez na era de peixes, um sangue foi derramado em nome de Deus. Uhum. Então era uma coisa muito pesada. Então aquela coisa paz e amor do peixe não é assim não. E essa coisa da solidariedade aquariana também não é assim não, porque a inteligência artificial e toda essa tendência nossa vai tirar o lugar do humano, que é o leão, que é o oposto. Então a gente tem que questionar isso. Aquário, a revolução industrial, a inteligência artificial, enfim, todos esses movimentos, a própria internet, ela entra dentro do conceito aquariano. E Mas aí nem a sempre pro bem. indústria, Luz a e indústria tem que, sombra. você tem que questionar Nossa, 5 isso. minutos para meditar. Você tem que questionar, você tem que colocar assim, peraí, a indústria está visando o bem coletivo ou ela está visando a pirâmide? Cláudio, não é pra você chegar e falar assim, no dia tal, vai acontecer não sei o que, nós vamos todo mundo salvar o planeta. É isso. Eu acho que a questão é a Baixo tá discussão. seguro. A questão é a discussão. A gente tem que usar esses meios de comunicação em massa, que é a internet, para poder alertar as pessoas que se a gente não tiver uma postura em relação ao que você usa na sustentabilidade, você está colaborando exatamente para o problema coletivo e humano. Bom, aí não precisa nem ser só na moda. Você vê hoje como é o clima. Hoje em São Paulo, estou suando. E amanhã vai fazer 15 graus, parece, de um dia para o É, outro. assim. Mas não teve inverno. Esse ano não teve verão. Camila, você que é podcaster, quando você vai selecionar os seus convidados, o signo deles implica em alguma coisa? Eu decoro o signo das pessoas aleatoriamente, mentira. assim. E não sou só eu. Jana Rosa também. A Jana podia vir aqui um dia. E teve até um episódio do Noia, que acho que foi o de aniversário de 3 anos, que eu chamei a Jana, a Leca, que é a minha melhor amiga leonina, e o Rosner, que é outro super amigo meu leonino. Ah, ele é leonino. Ele é leonino. E aí o episódio o tema era quem é o melhor amigo de verdade. E era um quiz para ver quem ganhava. E aí no final eu tava tão louca, porque foi um papo tão maluco, que eu comecei
Vamos lá, quiz dos signos. Meg Ryan, a Jana, Escorpião! Cauã Raymond, Touro! Ela foi, e eu só olhando, eu falei, cara, ela é mais louca que eu. Ela sabia o signo de todo mundo e ela ganhou de melhor amiga só nesse quiz. Ela desbancou a amiga de infância. Então, eu sempre tive isso. Eu tava. A Jana é canceriana. Jana é canceriana. Falei. Eu tô ouvindo. Você sabe. Você vinha aqui, Jana. O podcast que eu até cheguei falando pra Cláudia, que chama Collor versus Collor, que é a história do Pedro contra o Fernando Collor. E é uma fofoca muito boa. E aí eles chegaram na Tereza. E aí eu fico assim, eu começo a ver essas coisas e já falo, qual que é o signo da Tereza? Eu falei, a Tereza tem uma coisa Libra. Eu olhei, Libra. Aí entrou a Rosane. Aí eu falei, Rosane, não sei o que é. Eu fui olhar de novo. Libra. Ih, Libra com Libra. Libra também? Como é que pode? Eu tô fofa. Eu fico assim, vendo, sabe? Qualquer coisa, tá? A gente tá falando de política. Eu vou lá, o Alckmin Escorpião, é verdade. Eu vou indo, tudo meu vai sendo pautado nisso, é muito doido. Você não. Olha, eu fico super. Eu não falo de astrologia fora do meu trabalho ou aqui. É porque, né, você fala de verdade, Mas né? as pessoas devem checar pra você e ficar querendo. Ai, Cláudia, você acha tem aquela coisa. Dá uma olhadinha aqui. Ares com coisas que eu... Não, igual chega pra nutricionista e fala, eu tô comendo muito, não sei o quê. Não tem como. Não tem como. Você faz. Vai, gente, a gente tem 2 perguntas finais. Sim. Eu queria conversar mais. Que é, assim, um livro que você... Ou um filme que você queira indicar para nosso público. E a segunda pergunta é um hábito sustentável que você tem na sua intimidade, na sua casa. Que seja característica do seu signo. Um hábito sustentável. Não me manda tomar banho rápido. Eu não sou Mariana de tomar banho rápido. Eu virei vegana. Gente, mas isso funciona muito com criança, a coisa. O Arthur tá no banho e eu grito, olha a água do planeta! E ele desliga o chuveiro na hora. Entendi. Eu só tiro ele do banho assim. E ponho também, porque eu ligo o chuveiro e ele já tá com 6 anos, quase 6, né? E aí ele já tá na fase de fazer as coisas sozinho. E aí eu falo, tira sua roupa e rapidez, porque é a água do planeta. E ele põe que amor, lá, já entra. Às vezes ele tá distraído com o dinossauro. A água do planeta! Ele desliga, não, acabei, mamãe. Acabei, mamãe. Na casa nova tá funcionando? No AP novo? O banheiro não foi renovado, foi? Só o da Luísa. A gente tirou o lavabo e fez uma suíte pra Luísa. E aí eu fiz um outro banheiro do zero. Nossa, gente, obra. Obra é terrível. Cara, nem com astrologia você resolve a obra. Porque, olha, eu vou te falar. Obra nem com astrologia. Não. Qual é o seu hábito sustentável? Todos em casa, que você possa imaginar. Separar lixo. Lavar potinho, tudo. Não, todos, não existe. Os vidrinhos, que eu não sei o quê, eu dou para as amigas, eu tenho os vidrinhos bonitinhos, assim, que eu nem jogo fora, eu já passo para as amigas, enfim. É o mínimo, né? É o mínimo. Luz, né? assim, não ficar o tempo todo. Assim, eu vejo as pessoas entram no quarto e deixam a luz acesa, eu vou lá apagando. Então, meus netos chegam lá, não sei o que, deixa acesa, eu vou lá apagando. Quantos netos você tem? 4. Eu tô na era de aquário, eu já entro na sala e falo, Alexa, apague sala. Eu também tô na era de aquário. Ai, que delícia. Alexa é sustentável. A inteligência artificial usada pro lado bom. Lado bom, mas tem, claro que tem. A gente tem que saber usar. Separar lixo, eu fico muito, assim, aqui no Brasil... educação, sustentabilidade. Olha só, onde minha filha mora, que é na Coreia do Sul, são 5... Qual delas? A mais velha. Sei. Tá morando lá há um tempo. São 5 lixos diferentes em casa. E se você não separar, tem multa. Na rua, eu fui levar o cachorrinho dela para passear, fez o cocô, peguei o saquinho. Cadê o lugar para botar o cocô do saquinho? Não tem. Não tem lixo, lixeira na rua. Eu cheguei em casa assim, mas filha, como... Claro, porque se você colocar o lixo na rua, senão você vai misturar. Então, todo mundo leva seu lixinho na bolsa. Então, tinha bolsinha que era para botar o saquinho. Que vergonha. Né? Que a gente está um pouco atrasado. Muito. A gente está mais em peixe. Sim, fiquei sabendo que esses saquinhos, não sei o quê, qualquer saquinho que você usa, não é reciclável. Você usa e depois eles não reciclam. Não, de um uso único. É único. E aí, aqui a gente põe tudo que é seco, que não é orgânico, põe no mesmo lixo. Eu também, pois é, mas esse é um problema. Esse é um problema, porque isso aí não é reciclável. Então, assim, o vidro
o plástico duro Mas pelo menos não vai o arroz junto com o vidro. não, nem entendeu? pensar isso, de qualquer maneira. Aí amanhã a gente tem uma entrevista de reciclagem, mas ele vai explicar direitinho. Mas, pois é, então tem essa história. Então, separar o lixo é o primeiro ato. Primeiro ato. A separa o sustentabilidade lixo. é muito sobre educação hoje É em educação. dia. É etiqueta. Bons modos. Não, as Não é, a crianças pessoa é separam o lixo. cafona. As crianças Não sabem. é? Na escola do Arthur é super alta. E ele tem muito nessa loucura de chegou um recebido lá com uma caixa. Mamãe, você não vai jogar essa caixa fora antes, eu vou fazer um foguete. Ai, E o que foguete graça! vira sei lá, um Isso. quarto para minha baleinha. E vai indo, fica aquela caixa lá até de fato ela não existir, porque a escola passa isso, A né? escola passa. Uma coisa pode virar outra coisa, não A necessariamente você escola vai passa. descartar. Ou não indica livro, não. Indica seus 6 livros aí. Para Ixi. adultos e para crianças. Quantos são? 2 de adulto? Eu tenho. Parece filme, as pessoas vão achar porque é editora independente muito antiga. Tenho Como Ter uma Vida Normal Sendo Louca, com a Jana. Enfim, 30, com a Jana. É. Aí tem o Adulta Sim, Madura Nem Sempre, que é falando do começo da minha maternidade. E tem o Kibe, a Formiga Corajosa, que é meu primeiro infantil. Ah, tá. E aí tem o De Repente Adolescente, que é só conto, que tem de outros autores também misturados com o meu. O Parece Filme é o quê? Parece Filme eu tinha um blog em 2007 que chamava Parece Filme, mas é vida mesmo, de crônicas. E aí Sei. uma editora transformou ele em livro em 2011. Que foi seu primeirinho. Foi meu primeirinho. Tudo bem. Quer indicar algum? Não, né? Tá bom assim, né? Compre o livro da Camila pra Não, e eu ajudar. indiquei o Color vs. Color, que é um o Color podcast vs. Color. que tá super... Quem gosta Como é de que fofoca. acha ele? Acha Color vs. Color. Você põe Não é Color o... vs. Color, tem no Spotify, qualquer plataforma, eu acho. Muito bom. O que você quer indicar de Seus livro? livros, né? Sim, Olha eu também. já. Vamos falar Ascendente dos... Capricórnio falando de trabalho. Vamos falar um pouco de trabalho. Eu acho que o livro meu que indica. Não, Cláudia, fala um pouco como todos- você atende também. Como atendo? Atendo Online. Entre o Online, Instagram. atualmente é online. Antigamente era, olha, melhorou muito isso. É. Tive minha casa de volta para mim. Verdade. E as aulas também, eu dou aula, enfim, faço um monte de coisa. Dou aula, eu atendo, eu gravo e tenho curso online, um monte de coisa. E o livro meu que eu indico, eu vou indicar o que o Gui, Guilherme Samora, querido amigo nosso, editou, que é para a maioria das pessoas. Os outros são muito textos, são livros de 800 páginas. Ah, assim, tá. Então, mas esse é A Luz e a Sombra dos 12 Signos. É um livro muito amoroso, que conta a história dos meus amigos, cada um fala sobre si, tudo aspas. É super, super bacana de ler. E filme, eu vi um filme que tocou muito nos últimos tempos, chama A Minha Irmã Mais Nova, que é um filme coreano. Coisa mais linda. A minha Ai, irmã não mais nova. vi. Meu. Olha lá. E o seu foi Barbie? Eu não vi Barbie Nem eu, até ainda. hoje. Não Eu vi. vi tô um Barbie, pouco eu vi implicante com a Barbie. Oppenheim, vi todo. A gente vai gostar, mas é uma lavagem. Vai ser uma lavagem de zona cerebral. É. Foi com uma mulher, a Lívia Furt falou, mulher do Carly Furt, que era uma super sustentável inglesa. Ela falou, acho que era essa dose de feminismo que a gente estava precisando. Porque se é o filme mais visto, mais não sei o quê, mais não sei o quê, é o que todo mundo queria. Porque também tem isso, né? Também tem assim. isso. Você tem que ver o que tem ali que Aí pode. Que dá acesso, Que né? dá acesso, Chega. Ai, mas tô cansada de ver só o lado bom das coisas também. Ah. Eu não quero ver nada. Eu sou de escorpião, eu vejo sempre Não os dá, dois. exatamente isso. Não dá pra ver só o lado bom, não. Meninas, vocês foram maravilhosas, Eu divertidíssimo. também. Foi Eu quase queria mais. noia. Foi quase noia. É verdade. Obrigada demais, Cami. Imagina. Gente, Obrigado, por favor, meninas. assista o Noia Minha. O Noia Minha nunca vai virar um videocast. Ai, eu tenho meio resistência. Sei. Tá Porque bom. eu gosto de falar com pessoas de outros estados, gosto de sotaques diferentes. Eu acho que se eu faço muito Porque presencial, precisa da pessoa aqui. me atrapalha nisso. Entendi. Essa é a minha noia do momento. Noia Minha. Inclusive, meu episódio é maravilhoso. Eu recomendo vocês me ouvirem. Você e o João. Eu e o João Batista. Obrigada, Clau. Obrigada eu. @ Cláudio Lisboa, @ Cami Flender. Cafender, é. K Flender. Cafender. K é K. Tá. C-A Flender. É. Muito obrigada. Obrigada, beijos. Beijos.